Boa noite a todos e todas, colegas vereadores, assistência, pessoal que nos assiste através da Rádio Norte FM. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 29 de setembro de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Luiz Carlos Espécie Prado. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. E vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Enília Lucas. Efésios, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Rogai-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Obrigado, vereadora. Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Paulo Rubilar. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária número 047 de 2025. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Josué Galtério Machado, Nedilândia Amorim Loureiro, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espécie Prado, Ildomar Xavier da Costa, Enília Silveira Lucas e Paulo Roberto Bernardes da Silva. Abertos os trabalhos pelo presidente, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem se manifeste, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos para o expediente, com Paulo Rubilar, secretário. Halley, deputado estadual, convida para audiência pública comissão parlamentar de inquérito para investigar as recorrentes falhas no serviço público concedido de distribuição de energia elétrica, dia 3 de outubro, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Grande, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, CE Equatorial, RGE. CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Ofício, CONAB Surreg, Rio Grande do Sul, número 50 de 2025, Porto Alegre, 26 de setembro de 2025. A sua excelência, o senhor vereador Josué Galtério Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Assunto: ofício 135 de 2025, solicitação de doação emergencial de gêneros alimentícios a pescadores de São José do Norte. Senhor presidente, acusamos o recebimento do expediente em referência encaminhado por Vossa Excelência e recebido nessa data, na qual se solicita o apoio à doação de gêneros alimentícios em caráter emergencial.
cumpre esclarecer que a demanda apresentada se enquadra na ação de distribuição de alimentos, instituída e coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nos termos da portaria do MDS número 1023, de 8 de outubro de 2024, alterada pela portaria do MDS número 1090, de 27 de maio de 2025. Referida ação tem por finalidade atender em caráter complementar e emergencial famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, residentes em municípios com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, bem como povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos populacionais específicos. No caso específico dos pescadores artesanais, a regulamentação estabelece que a solicitação deve ser apresentada ao Ministério da Pesca e Agricultura, órgão competente para avaliar e encaminhar a demanda à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, responsável pela execução da ação de distribuição de alimentos. Registra-se por oportuno que ainda neste mês de setembro, a colônia de pescadores de São José do Norte, colônia de pescadores do município, recebeu 900 cestas básicas, totalizando 22.500 quilos de alimentos, destinados para o meio da referida ação, as quais foram distribuídas pela CONAB no âmbito de sua execução operacional. Assim, a CONAB, no âmbito da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, não possui competência legal para analisar ou aprovar a solicitação atuando exclusivamente na execução das ações determinadas pelo Ministério competente. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Glauto Lisboa Melo Júnior, Superintendente Regional do Rio Grande do Sul, CONAB. Agência FGTAS Cine São José do Norte, a Câmara Municipal de Vereadores e demais vereadores. Assunto: evento de empregabilidade Empregar Rio Grande do Sul 2025 e segundo Seminário Regional de Artesanato. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social FGTAS, no mês de outubro, realizará o Empregado RS 2025, que é o maior evento de empregabilidade no Rio Grande do Sul, criado em 2015 e promovido pelo FGTAS em todas as 166 agências FGTAS Cine do Rio Grande do Sul. Este evento objetiva a promoção de ação relacionadas à empregabilidade, como palestras, oficinas de orientação para trabalho e, principalmente, a realização do processo seletivo em conjunto com empregadores e parceiros no mesmo dia e local. Neste ano, o evento chegará à sua 10ª edição e ocorrerá no dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira, reforçando o compromisso da rede FGTAS Cines Rio Grande do Sul com a inserção e a reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho. Nesse dia, serão oferecidos, além de vagas disponibilizadas pelas empresas participantes, todos os serviços das agências FGTAS Cines, tais como orientações sobre carteira de trabalho digital, informações e encaminhamento do seguro-desemprego, orientações de serviços oferecidos pelo PAC, Programa Gaúcho de Artesanato, Carteira do Artesão, renovação de carteiras de artesão, nota fiscal eletrônica, POP, Programa de Orientação Profissional, Cine na Escola e outros serviços oferecidos pela agência FGTAS Cine São José do Norte. As empresas e organizações interessadas em participar desse evento, oferecendo vagas de emprego ou participando como parceiras da agência FGTAS Cine São José do Norte, poderão entrar em contato através de telefones, e-mails, WhatsApp, disponibilizado na aqui, tá, fgtas.cine.sjn@gmail.com ou sjn@fgtas.rs.gov.br ou com Luiz Tissot@fgtas.rs.gov.br.
Segundo Seminário Regional de Artesanato, primeira exposição de artesanato gaúcho no Rio Grande do Sul, dia 3, 4 e 5 de outubro, em Rio Grande. Pré-inscrições para o segundo Seminário Regional de Artesanato do Rio Grande do Sul já estão abertas. Câmara Municipal de São José do Norte, Gabinete Parlamentar, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Requerimento 012 de 2025. São José do Norte, Rio Grande do Sul, 29 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, que providenciem a instalação de um posto de fiscalização do município no 3º Distrito de São José do Norte, mais precisamente na localidade do Capão da Areia, tendo em vista a expectativa de arrecadação da maior receita para o município e também para auxiliar na fiscalização geral no interior. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador MDB. Gabinete Parlamentar do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Projeto de lei número 002 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, na condição de vereador dessa Casa Legislativa, venho respeitosamente a Vossa Excelência encaminhar o seguinte projeto de lei. Alterar a denominação de logradouro público do município para homenagear o senhor vereador Elias de Oliveira Amorim. Artigo 1º. Fica alterada a denominação do logradouro público abaixo, denominado com o seguinte nome: vereador Elias de Oliveira Amorim, Rua 6, localizada no Almirante Tamandaré, Canastreiro. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. São José do Norte, 29 de setembro de 2025, Nedilândia Amorim Loureiro. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 002 de 2025, que altera a denominação do logradouro público. Senhores vereadores, apresenta a esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinário número 002 de 2025, que dispõe sobre a alteração da denominação do logradouro público no município. Vimos, por meio deste, na intenção de homenagear, através do registro permanente, pessoas de grande importância para a nossa cidade. Trata-se de uma justa e merecida homenagem ao senhor Elias de Oliveira Amorim, cidadão nortense, que dedicou sua vida ao serviço público e à promoção da história, da cultura e da cidadania em nosso município. Elias de Oliveira Amorim, filho de Eugênio da Costa Amorim e Eduardina de Oliveira, nasceu em 23 de julho de 1942 e faleceu no dia 1º de março de 2010. Deixando um legado inestimável de contribuição à sociedade de São José do Norte. Servidor exemplar, atuou por 30 anos no serviço público, inicialmente no cartório de registro civil e posteriormente no Poder Judiciário. Sua trajetória política também foi notável. Exerceu 3 mandatos como vereador e ocupou a presidência da Câmara Municipal por 6 vezes, incluindo participação ativa na Assembleia Constituinte Municipal em 1988. Foi ainda presidente da ASCAL, Associação das Câmaras do Litoral, tendo papel importante na articulação entre os legislativos da região. Homem fiel aos seus ideais, manteve-se vinculado ao mesmo campo político durante toda a sua carreira, participando pelos partidos da Arena, PDS e PP. Além da política, era reconhecido como historiador, sendo profundo conhecedor da história do município e do estado do Rio Grande do Sul. Como comunicador, teve atuação destacada como radialista, participando da Voz do Poste e de diversas rádios em Rio Grande, Pelotas e na Rádio Itaí, de Porto Alegre. O homenageado também contribuiu com o Poder Executivo Municipal, atuando como secretário de administração no período governado por José Vicente Ferrari, envolvido com as causas sociais e culturais. Foi o co-organizador da tradicional Festa da Cebola nos anos de 1970 e do Natal dos Pobres no Campo do Ferrari, eventos marcantes na história social da cidade. Casado com Idete Paes Amorim, pai de Eugênio Paes Amorim e de Tatiane
Gardelina Paes Amorim, Elias deixou como herança uma família unida e comprometida com os valores que ela cultiva, sendo avô de 8 netos. A mudança da denominação proposta visa preservar a memória de um cidadão que tanto fez por São José do Norte, eternizando sua contribuição na paisagem urbana da cidade e oferecendo às novas gerações uma referência de serviço público, integridade e amor à terra natal. Diante disso, contamos com o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desse projeto que representa o reconhecimento da comunidade nortense, a trajetória de um homem cuja história merece ser lembrada e celebrada. São José do Norte, 29 de setembro de 2025, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Vereador Neguinho da Saúde. Requerimento 030 de 2025, Gabinete Neguinho da Saúde. Excelentíssimo senhor Josué, presidente da Câmara de Vereadores, São José do Norte. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso das atribuições vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido: que o Executivo regulamente e dê plena efetividade à Lei Municipal número 854, que institui o controle populacional de cães e gatos, a prevenção e o controle de zoonoses e programas permanentes de proteção animal, bem como dispõe sobre a condução de cães de guarda e briga no município de São José do Norte. Justificativa. A situação atual das ruas do município, com grande número de cães soltos, gera riscos à saúde pública, ao bem-estar animal e à segurança da população. A Lei nº 854 de 2019 já prevê mecanismos como a castração, registro, microchipagem e fiscalização, mas é necessário que o Executivo Municipal adote as medidas práticas de regulamentação e execução prevista. Desta forma, este requerimento busca cobrar do Executivo que faça valer o que está estabelecido na legislação, aplicando-a em sua integridade, com ações efetivas de controle populacional, campanhas de conscientização, registros obrigatórios e parcerias com clínicas e organizações de proteção animal, conforme previsto na lei. Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Esgotado o expediente, senhor presidente. Passamos agora, então, para a ordem do dia. Gabinete Parlamentar do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Requerimento 011 de 2025. São José do Norte, 23 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, que seja providenciada a instalação de uma lombofaixa em frente ao portão da Escola Estadual de Ensino Médio Silvério da Costa Novo, localizada na Travessa 3, quinta secção da Barra. Justificativa. A presente solicitação visa garantir maior segurança aos alunos, professores, funcionários e à comunidade escolar, tendo em vista o grande fluxo de pedestres no local e especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador MDB. Com a palavra, o vereador autor da matéria, o vereador Nedilândia Amorim, do MDB. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereador Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte e TV Clube. É um requerimento simples, aqui foi procurado por 3 cidadãos, até eles pediram para não citar o nome, mas se tiver que citar, a gente cita. Vai citar o nome deles. O que acontece? É uma rua que tem um calçamento muito bom, de nistais, e ali os motoqueiros estão correndo muito em velocidade, e aquilo preocupa aqueles moradores, onde tem crianças do colégio que saem,
tem os seus filhos, seus netos. Então, a gente entrou com esse trabalho e esperemos que o secretário de Trânsito tome as providências quanto mais rápido possível, que aí a gente pode evitar algum acidente ou acontecer alguma tragédia. Então, peço a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 011-2025 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete Parlamentar, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Pedido de informação número 013 de 2025. Assunto, pedido a prédio da antiga intendência. São José do Norte, 23 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, solicitar informações ao Poder Executivo através das secretarias competentes, requerer o envio das seguintes informações sobre o prédio da antiga intendência. 1. Qual a situação da reforma do referido prédio? 2. Quem está responsável pela reforma? 3. Qual o projeto da administração municipal em relação ao referido prédio? 4. Foi utilizados recursos públicos municipais? Qual o valor? Justificativa em plenário. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador MDB. Com a palavra o vereador autor da matéria, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Boa noite, presidente, mais vereadores, vereador Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte Clube e TV Clube. O que acontece aqui nesse pedido de informação? A gente já é vereador há 4 mandatos nessa casa. Ali começou a reforma da superintendência. E eu, quando eu era guri, morava ali na frente, quanto eu assistia os plenários da Câmara ali no salão principal e tinha o gabinete do prefeito. O que acontece? Hoje, a gente não sabe qual é a situação que está aquele prédio, quem está responsável pela reforma, qual o objetivo da administração municipal em relação ao referido prédio, que foi utilizado o recurso público municipal, qual os valores gastos até agora, quem é o responsável, se teve uma prestação de conta, o porquê que a obra parou. Isso que a gente não entende. Eu nem vou falar no outro prédio para não fugir da matéria, que eu não gosto de fugir da matéria. Mas espero que o Executivo possa me mandar essas respostas que eu estou pedindo para a gente analisar, para ver o porquê que a obra não seguiu. Um prédio bonito daquele, onde tinha ali o gabinete do prefeito, onde nós cansamos de tomar cafezinho, que era feito pelo Enio e pelo Breno. Eu era guri, gostava de assistir à Câmara, porque a gente via aquele debate do falecido Honório, falecido Russo, falecido Darcy, o Chico Lizobi, hoje o falecido Verton, tudo no outro lado. Mas que a gente que mande as respostas, o porquê tanta demora para a reforma de um prédio que pode servir muito à comunidade e servir à Prefeitura Municipal. Então, esperemos que o governo, não sei se é o governo, quem seja, mas acredito que o governo seja o responsável e possa nos mandar a resposta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar, do PT. Passou uma novela rapidinho, assim, porque meu pai trabalhou ali quando eu era criança, né, servia cafezinho na prefeitura, e eu lembro criança caminhando naquelas escadas lá, tinha um ar fresco na parede, era muito, muito bonito. Era tudo muito grande porque a gente era pequeno, né? E depois de um certo tempo, eu lembro que teve um primeiro momento que assim que colocaram o telhado, houve visitas guiadas, a gente ia lá para ver o projeto, como é que ia funcionar. Isso já há um bom tempo já.
Aí a gente acreditou que o projeto ia acontecer, aí parou, teve problemas, parou o projeto, aí depois veio o EBR, e nós de escolas foram mobilizadas, foram lá, porque fizeram uns tapumes, fizeram uns grafite bonitos nos tapumes, mas ficou só nos tapumes e a gente não conseguiu. Então, essa indicação do prefeito, do vereador, essa solicitação, é mais do que necessário, porque é um prédio público, né? Mais um prédio público que a gente precisa revitalizar e dar uma funcionabilidade para ele. Parabéns, vereador, pela solicitação. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Para contribuir com o colega vereador, eu me lembro falar que o telhado ali foi uma contrapartida, eu acho, do estaleiro EBR, né? Parece que na época não tinha dado muito certo e parece que ficou mal, aí tiveram que refazer de novo, aí teria que ter mais um recurso. Foi essas as últimas notícias que eu soube daquele prédio ali. Então, vamos aguardar aí a resposta do executivo aí ou das pessoas que são responsáveis pelaquela obra ali. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 013 de 2025, de autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete do vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira, São José do Norte, 23 de setembro de 2025, requerimento 011 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente Josué Galtério Machado. Eu, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, vereador dessa colenda Casa Legislativa, no exercício do meu mandato e amparado pelo nosso regimento interno, venho perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Neiromar Guimarães, após aprovação no douto plenário, a solicitação de informações sobre a existência ou o andamento de tratativas referentes ao projeto Solutrate para a limpeza de fossas em parcerias com a Corsã. Desde já agradecemos a atenção dispensada, deixando o nosso mandato à disposição para eventuais debates sobre o tema. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, vereador do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, toda assistência, nobres colegas vereadores, senhor presidente, vereadora Enília, demais colegas, aos ouvintes, né, da nossa Rádio Norte, aos servidores da Casa Legislativa, que estão aqui com a gente também, nos acompanhando. Eu trago só um questionamento para a gente conversar depois, quando vier a resposta, porque lembra quando a gente teve uma reunião com o responsável da Corsã, aqui na casa, e ele comentou sobre essa questão desse programa, né, que estaria trazendo junto ao município, depois a gente não ouviu falar mais nada. E a pessoa que trouxe, a gente teve uma reunião no gabinete da presidência, e já não está mais no cargo, já mudou o cargo, já é outra pessoa, mas a prefeitura também está se mobilizando, e eu gostaria de saber em que pé está essa tratativa, porque é uma situação séria para o nosso município, a gente já deve estar sendo apontado em vários momentos, aí quando eu digo lá, em outras paradas, né, que a gente tem que saber aproveitar mais os programas que vêm aí para tirar proveito para o bem-estar do município. Então, o Solutrate, que é a questão da limpeza de fossas, gostaria de saber maiores detalhes, como é que vai se proceder esse processo aqui para o nosso município. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 011/2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira, vereador do PT. Esgotado a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matérias a serem tratadas na ordem do dia, passamos então agora para as explicações pessoais. 15 minutos para cada vereador. Por uma questão de ordem, presidente, peço licença para me retirar, que eu tenho um compromisso. Pois não, vereador, fique à vontade. Presidente, uma questão de ordem também, da mesma forma, peço licença, não farei uso das explicações pessoais. Pois não, vereador, fique à vontade. Obrigado. Dando sequência, então, nos trabalhos em explicações pessoais, o vereador Irandir Rodrigues. 15 minutos, vereador.
Boa noite, vereador presidente Josué. Boa noite a todos os vereadores que se encontram presentes, né? Boa noite à nossa assistência que está aqui, né? Nossos amigos pela nossa Câmara de Vereadores, e quero cumprimentar todos que nos escutam pela Rádio Norte, né? Pelo Facebook. E começando hoje aqui, né? Na verdade, sobre uma reunião hoje que estivemos em Rio Grande, no Salão Nobre, né, da pesca, sobre a demanda, né, de uma retificação da IN3 2004, que viemos, na verdade, 13 anos trabalhando, não é 2 anos e nem 3 anos, é um bom tempo, desde que o presidente da colônia Irandi assumiu, e vai se fazer 13 anos. Então, nós temos uma instituição normativa, 3 de 2004, que ela está ultrapassada. E, na verdade, passado pelo Fora da Lagoa, né, várias vezes, São José do Norte, Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, e a coisa não andava, né, no sistema. E, infelizmente, agora, 2025 andou. Foi feito em São José do Norte, 7 reuniões, né, nas localidades, sobre a retificação da SN. Não só em São José do Norte, como São Lourenço também, todas as localidades. Pelotas, da mesma forma. Rio Grande, né? E daí por diante. O que leva a crer, na verdade, hoje, tanto o nosso governo federal como estadual, parece que não olha para os nobres pescadores e pescadoras. Né? Essa reunião hoje em Rio Grande, Salão Nobre, foi às 14 horas, né? A Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, GT da Pesca do Estado, junto com o senhor Mauro Tecno, se diz Tecno, né? E coordenador do Ministério da Pesca, Ana Spinelli, professora Leandra Furg, que faz a parte de coordenação do FOR, Neumar, presidente do FOR, né, o Ivan, vice-presidente, Colônia Z8, Secretaria da Pesca, senhor Luiz e sua equipe, Ematéria, né, superintendente da Ematéria, que agora me escapou o nome, a nossa região, a Ematéria de São José do Norte, o senhor Pedro, e a mais a de Rio Grande, e Pelotas. O senhor Cristiano, representante da Secretaria da Pesca de Brasília, né, Isabelle. Então, foi colocadas as propostas de trabalho. Sim, partes ficou positivo, que nós tínhamos discutido pelo fórum, que seria a quantidade de redes de pesca para cada pescador de andando. Esse é a primeira pauta. Onde nós levaria para 200 metros e ficaria 27 ou 20 redinhas para cada pescador. Aí teve uma concordância sobre os pescadores que eles estavam presentes, tanto da São José do Norte, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço e de Tavares, Lagoa do Peixe, e pescador de outras redondezas. Abertura de, aliás, 50 metros de abertura, 300 metros de distância uma andando da outra, né? E na parte da pesca em malha, a pesca de tainha, se pleiteava também pelo fórum e foi feito ali o PL, que seria 12 mil baixas de rede por embarcação dentro da Lagoa dos Patos. Houve a concordância. Como temos os lugares, setores, pesca diferenciada, lagoa é 4, 5 metros d'água. Na área de, por exemplo, de Lameirão, são as águas mais rasas, mais baixas, como ali a Ilha da Quitera, Turutama, as Ilhas de Rio Grande. Foi pedido a maia 45. Beleza. Agora, o mais grave e o troço mais crítico que aconteceu, hoje eu estava presente ali analisando, e o meu colega Peteco e o Pé, que seriam os delegados aqui da São José do Norte, como teve outros de Rio Grande, sobre a pesca, essa retificação.
E nosso pescador da quarta, o senhor Gerro, com toda, por exemplo, conhecimento de pesca que ele tem, pescador atuante da pesca e sobrevive da pesca. Chegou cheio de documento, notas e mais nota de talão, título da sua embarcação em dia, aonde ele trazia um documento, senhor vereador, que, na verdade, uma licença que ele tinha mar aberto, interior, costeira e terra à vista. E o que me leva a falar nesse momento aqui, que essa pauta foi discutida a saída de barra, senhores pescadores. Tanto faz São José do Norte de todas as localidades, aprovada, e os pescadores mostraram que há a necessidade, né, dessa pescaria. Não só São José do Norte como Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, né? E ali hoje não estava em pauta. Que coisa muito triste, os pescadores que me escutam nesse momento, o governo que nós vivemos hoje, gente, o descalço com nossos pescadores. Por amor de Deus, não reconhece que os pescadores dependem da área costeira oceano. E parece que os técnicos, que se diz técnicos, que não sabem o que é pesca, não conhecem o que é pesca, desse governo que nós temos hoje, que é do nosso presidente da nação, o senhor Inácio Lula, seu secretário da pesca do meio ambiente, Galute e outros mais, e até mesmo do Ministério da Pesca, tudo sob intendência, Ministério da Pesca, do PT. Nós não podemos ficar calados. Parece que aqueles técnicos, na sua sala, sentados com a iene nas suas frentes, né, estudando, e acho que tem um conhecimento dos próprios pescadores, que é uma pesca centenária, que é a saída de barra, né? Aí com o ar-condicionado sentadinho, fazendo norma, não sabe o que é pesca. Mas ainda insiste que esses pescadores nossos ainda não pode ter a sua saída de barra. Aí nós temos 4, 5 anos de água doce, uma pesca centenária que se tem aqui, na nossa Lagoa dos Patos e até mesmo o oceano, que nós temos, são 2 águas. Então tem uma incompetência tão grande nesses técnicos de Brasília, não só de Brasília, como dentro do nosso estado, né? E eu digo aqui nesse momento, cabides de emprego sem conhecimento. Quando é que isso vai acabar e terminar? Nós temos uma pesca centenária que é desde o princípio do mundo. O pescador sempre trabalhou ali, saída de barra. Muitos pescadores chamavam de relógio a meio molho ali. Embarcação usa pano, senhores. Saía o barra e pescava. 100 anos atrás, ou 200 anos. Hoje o pescador preparado, com embarcação com convés, de 12 metros para baixo, motor de 6 cilindros, ainda existe a ignorância, podemos dizer aqui, nesse momento, que esse pescador não pode sair barra. 4, 5 anos de água doce, vou morrer amigo, com a boca de barra, logo ali, ó, né? 1 hora de viagem, ou 40 minutos, nós estamos saindo do barra, aonde vem barcos de outro estado, São Paulo, Santo e Rio, e de Santa Catarina, levam o nosso pescado para lá. E esse pescador nosso aqui, infelizmente, por pessoas incompetentes, a palavra certa, sentado num gabinete em Brasília e aqui dentro do nosso estado, né? Somos técnicos, nós estudamos a instituição normativa, e esse pescador não pode passar das torres para fora, porque tem o meio ambiente que não libera ou vão prejudicar o meio ambiente. Eu acho que quem está sendo prejudicado é o nosso pescador, na verdade, né? Agora eu quero ver, tira o homem do mar, não pesca mais, e tira o agricultor do campo, da terra,
como esses cidadãos vão viver lá em Brasília, seja Ministério da Pesca ou Ministério do Meio Ambiente, né? E até mesmo dentro do nosso estado. Hoje ali nós vimos uma cena dramática, estava eu, o Peteco e o Pé, dois grupos, tinha um grupo 1 que era mais de 20 pescadores que discutia a revisão e a quantidade de saquinho dentro da lagoa, que levaram para 300 metros, foi aceito, e nós na parte da Emaira. O pescador bateu com seus documentos na mesa e dizia assim: vamos deixar de ser pescador, não dá mais, nós não aguentamos mais, né? A pressão do governo do estado e até mesmo do governo federal. Gente que tem estudo, mas não tem o conhecimento desse pescador. Vereador Urbim, essa é a realidade. Então hoje, o pescador esperava ali, como foi falado por todos os pescadores nessas 20 e poucas reuniões que tivemos em todo o município nosso de São José do Norte, Pelotas, São Lourenço e Rio Grande, pauta única que era a saída da barra, né? Que esse pescador tanto necessita, por motivo de ciclones de vento, né? Tempos que hoje o clima não é mais favorável, chove muito, lagoa não salga, dragagem dentro do nosso canal com profundidade para pesca para ancorar navio, pensando em polo naval, e polo naval hoje está fechado, não tem emprego, e o pescador é prejudicado. Agora, eu não sei até quando que isso vai acontecer. Peixe está em extinção vai estar o pescador. Cada vez menos pescador. Filho de pescador não vai querer mais ser pescador, e um amigo que se tiver, por exemplo, se querer ser pescador, também a gente não vai ter um incentivo e um motivo de dizer para ser pescador. Por a perseguição que nós temos dentro do nosso estado, do Rio Grande do Sul e no nosso Brasil, sobre a nossa pesca, né, na área costeira. Porque lá para o lado do Ceará Nordeste, o pescador pesca de jangada. Lá é permitido pescaria de jangada. E aqui, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, tira o direito desse pescador de sobreviver, né? Então nós tivemos ali um pescador da quarta, o senhor Gério, eu posso dizer com todas, né, o nome dele tranquilo, saiu irritado, e todos os pescadores que estavam ali hoje não teria motivo para estar contente, porque aonde nós solicitávamos a retificação da N3 2004 para ter melhorias e mais recursos para o nosso pescador, com essa saída de barra, e nós vimos hoje ali, por intermédio dos técnicos, não tem nenhum incentivo, não se vê uma vontade sobre essa pauta que a gente está colocando aqui. Então, é triste o que estou colocando aqui. 10 anos atrás nós tínhamos ali o tal de Nema, que se chamava em Rio Grande, e aonde estava eu, Peteco e outros pescadores nossos ali. O cidadão já estava com um projeto feito de tirar os guinchinhos das canoas, senhor que nos escuta, tirar a sondinha dos pescadores para ver a profundidade, o guincho para coer a sua rede, tirar o motor acima de 3 cilindros, voltar a pesca a pano ou a remo, ou motor de 1 cilindro, abrir os convéis das embarcações. Esse é o estado que nós vivemos, e o Brasil que nós temos não tem um olhar decente e com carinho em prol do nosso pescador. Mas esperemos que um dia isso muda, né? Nós não podemos desistir e nem de parar de lutar, senhor vereador. Porque hoje, infelizmente, se cuida muito da tuninha, lobo em cima dos molhos, dando comida para esses animais, acabando com a rede dos pescadores, mas o pescador pode morrer amigo, morrer de fome. Essa é uma realidade. O tempo já está se estourando, né? Temos ali acho que 27 segundos, né? Vou deixando uma boa noite, um abraço para todos que nos escutam. Mas o que se colocou aqui é uma realidade. Esperamos que as coisas mudem, mas que mudem para melhor. Pior do que está não pode ficar. Uma boa noite, um abraço a todos. Obrigado, vereador.
Dando sequência nas explicações pessoais, o vereador Luiz Lemos. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, a todos que nos assistem pelos canais da Rádio Norte, TV Clube. Quero dar uma boa noite desde a 5ª secção da Barra, o Capão da Areia. Hoje quero mandar meus sentimentos, hoje que perdemos um colega que trabalhei muito tempo, o Carlos Roberto Moreira, mais conhecido como Roberto do Estreito. Quero mandar meus sentimentos à família, ao Maico, meu amigão, ao Sandro, a sua esposa. O Roberto, que lá no tempo do Rigoto, eu trabalhei 4 anos com ele. Ele já trabalhava na inspetoria. E eu trabalhei lá, grande colega de trabalho. O Roberto, que tinha venda no Estreito também, que era carreirista, gostava. Depois, hoje também fiquei sabendo que era bom de futebol. Era zagueiro do Divisa lá, então vai meus sentimentos à família, meus amigos. Presidente, hoje, essa semana fui cobrado aí, até por nós, hoje eu estava falando com o vereador Paulo Rubilar, o Binho, sobre a escola JDC, aqui atrás, que a semana passada teve aula só um dia para a 5ª série, à tarde, eu acho, né, vereador? E depois o resto da semana, de manhã, e o resto da semana não teve aula por falta de professora. Se a professora estava doente, tinha que chamar outra, né? Eu acho que essa casa aprovou bem aqui professores para não faltar, né? Para essas escolas aí, né? Então, e hoje teve, e vi dizer que a partir de amanhã não tem de novo. Então é complicado, porque nós fizemos reunião, foi aprovado, para não faltar professor, para ter professor substituto. E pelo que está dizendo aí, uma criança passar 4 dias sem a escola por falta de professor, onde a casa aprovou, então, tem alguma coisa errada sobre isso aí, mas é de se ver, né? É de se ver. E no Oriente também, na escola do Oriente, também está sempre faltando professor também. Então, quer dizer, foi feito até emergencial aí para ter professor, para atender bem as crianças. É a idade que as crianças precisam, né? Crianças estão prontas para ir para a sala de aula, vão, e aí de manhã vem uma mensagem lá num grupo dizendo que não tem professor, para não irem. Então, é uma coisa de se ver aí e cobrar, né? Porque eles vieram cobrar de nós aqui, né? Fizemos reunião, aprovemos, essa casa foi aprovada, unânime, então a gente tem que falar aqui também e cobrar. Mas tá, eu acho que vão dar jeito, né? Também, esse fim de semana, estive na 5ª secção da Barra, representando a Câmara de Vereadores, representando a mesa diretora, onde encerramos lá o mês Farroupilha, lá no CTG Batalhador da Querência, que tivemos lá, fizeram um grande desfile, desde a Barra à 5ª, onde fui para lá já de manhã almoçar com o patrão Revelino lá, que estão de parabéns lá, o Batalhador da Querência, pela grande festa que fez lá, para encerramento da Semana Farroupilha com desfile. Teve também o pessoal de dança, a invernada também da invernada São José também teve lá se apresentando, e depois teve um show lá com o Tchê Forró. Então, o pessoal lá está de parabéns, e não só o patrão Revelino, como todos os patrões, né? Porque esse mês Farroupilha foi um mês de
várias apresentações, tanto no desfile aqui em São José do Norte, como a Chama Crioula, também estivemos lá no Capão da Areia, também que teve, Bujuru. Então, não foi a Semana Farroupilha, foi o mês Farroupilha, foi estendido. Então, os nossos CTGs só têm a ganhar com isso aí, nossos patrões aí, as nossas entidades, e quero parabenizar todos aí pelo grande êxito que tivemos aí nesse mês Farroupilha aí, e graças a Deus deu tudo certo, com muita participação de nossos tradicionalistas, tanto aqui no nosso município, como em Bujuru, e no Capão da Areia e na 5ª secção da Barra. E a gente já tem que pegar, trabalhar e se preparar já, pensando no próximo ano aí, o que a gente vai fazer e estar junto aí com esse pessoal do tradicionalismo. Hoje não vou me alongar muito, quero dar uma boa noite a todos, então, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, vereador. Seguindo, então, com as explicações pessoais, o vereador Nedilande Loureiro. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Enília, vereadores que permanecem no recinto. Assistência aos ouvintes da Rádio Norte FM e TV Clube. Começando pela noite de hoje, mandar uns parabéns para a nossa assessora jurídica aqui, a doutora Nicole, uma grande pessoa, competente, e para a nossa amiga Ganga, também que estava de aniversário hoje. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E vou começar hoje lá pelo 3º distrito, lá do Capão da Areia, Curral Velho, aonde a gente hoje estivemos na cidade de Mostarda, e cada vez me preocupa mais a estrada, cada vez mais buraco, cada vez a vegetação avançando mais, uma preocupação que possa trazer algum acidente. E hoje, entrei nessa noite de hoje, que foi aprovado aqui nessa Câmara, e de todos os anos eu entro com esse pedido. E como o município está perdendo receita, e nós lá no fim do município estamos perdendo de arrecadar, porque lá está passando muita coisa sem nota, e eu acho que seria de grande valia um posto de fiscalização lá no 3º distrito, que também ia acontecer, não é só para ver as notas. Hoje a gente vê a quantidade de carreta que vem na madrugada, que eu me preocupo, será que essas carretas vêm com nota? Será que estão contribuindo para São José do Norte? Porque estão acabando com a estrada, a realidade é essa aí. E nós temos que ter um posto de fiscalização lá no 3º distrito, nós temos um colégio lá, que é só fazer uma reforma e levar um guarda municipal e um fiscal que fique lá 24 horas, vão trocando o turno, mas também que deixe um aporte financeiro para essas pessoas que lá que vão ficar. E aí a gente vê o nosso prefeito reclamando muito, e hoje me preocupei, porque 2 professoras chegaram para mim e disseram que parece que vão fazer empréstimo para pagar o 13º. E isso está me preocupando, e eu venho falando seguido aqui, tenho medo de faltar dinheiro para pagar a folha de pagamento. Que fique bem claro, não tenho nada contra o prefeito Neromar, até gosto muito do prefeito Neromar como pessoa, como administração, ele não está me enchendo meus olhos como eu esperava do prefeito Neromar, porque antes de ele ser prefeito, eu e o presidente Josué, que o Josué era secretário e eu era vereador, e numa conversa que nós tivemos no gabinete, ele nos disse: não, vereador, no momento que eu tiver a caneta na mão, eu sei o que fazer. Mas, infelizmente, acho que o prefeito não está sabendo se administrar, e o município está entrando
está entrando numa situação que não é muito boa. Não é que a gente queira que aconteça, mas eu acho que o prefeito tem, sim, que tomar as rédeas da carroça, como ele disse. Ele disse que vai empinar a carroça. Eu espero que ele empine essa carroça para que nós podemos ter um município que deixe mais oportunidade, que faça o município crescer e que não deixe as coisas chegar aonde está me preocupando que poderá chegar. Eu já vi num governo passado que eu não era vereador, mas o ex-vereador Fernando Antônio fazia parte. E esse governo era do PDT. O que aconteceu? Faltou dinheiro para pagar o funcionário público. E isso eu venho falando nessa casa e venho me preocupando muito. Mas falando agora também, que eu vi uma entrevista, eu não tinha visto ainda, não tinha visto nem escutado a entrevista do secretário de Planejamento. Esse rapaz, eu não sei o que estava vendo com esse rapaz, foi para a rádio dizer que o vereador estava mentindo, ele estava mal acostumado, porque eu, Nedinho, vereador Nedilane, tem culpa, que na gestão passada nós dava MEI para tudo e não cumpria o regimento da casa. Como desta vez a vereadora fez um pedido e nós cumprimos o regimento da casa e o presidente fez o que manda no regimento. E ele foi para a rádio falar um monte, e ele ainda falou que nós estava certo, que era a mesa que ele conhece menos democrática. Mesa democrática, o presidente dá igualdade a todo mundo, o presidente sabe conduzir os trabalhos. Agora, ele, lá atrás, Fernando Antônio Machado, ele falhou, porque nós não podia estar nesse impasse todo que hoje temos aqui, porque houve falha, porque o governo elegeu 8 vereadores. Eu não sei se o prefeito tem 2 ou 3 aqui nessa casa, porque, parece que o Fernando Antônio está me dizendo que tem um só. Por quê? Porque não souberam conduzir o processo político. E na política tu tem que saber conduzir as coisas, botar alguém que conheça e que faça o intermediário entre o Executivo e a Câmara. Até hoje, nós vamos para 8 meses de mandato, o governo não conseguiu nomear um líder aqui na Câmara. Não tem um líder, nunca vi isso. Em mandatos que eu estou aqui nessa casa, sempre tinha um líder do governo que era destinado pelo governo, que dizia, mandava um ofício e dizia, o líder vai ser fulano de tal. Gente, isso é preocupante. Não é que a gente queira fazer críticas. Aqui, a gente não está aqui para chegar e fazer um ofício ou um requerimento para pedir as coisas simples para o governo. Coisa simples, tapar um buraquinho ali. Eu acho que nós estamos gastando até papel, como dizia o vereador Penteado, temos gastando dinheiro público em vão, que nós poderíamos chegar e pedir. Eu, quando quero pedir alguma coisa, e sou bem recebido e aceito pelo secretário de trânsito. Eu não posso falar contra o secretário de trânsito, porque eu peço um pedido verbal, que não precisa nem fazer um requerimento, e ele prontamente nos dá as condições e faz as coisas que tem que fazer. Mas eu digo aqui ao secretário de Planejamento que o vereador fez um questionário sobre o planejamento do município. Ele é o secretário de Planejamento, ele tem que dizer para nós o que o município está planejando para os 4 anos. Ele pode vir aqui nessa casa e falar com os vereadores. Não precisa vir aqui querer falar na tribuna, porque ele não é vereador para falar na tribuna. Ele é secretário. Se é secretário, nós podemos fazer uma sessão, a sessão especial. Ele pode vir aqui e falar, e nós conversar, e nós dialogar. Foi simples que o vereador perguntou. O porquê que a gente não entende até hoje que foi calçada a rua da casa dele e da ex-prefeita. Teria que ser a primeira rua, se é continuidade da Interpraias, porque puxaram lá
Aí é que eu não entendo. E um dinheiro que foi dado por essa Câmara que era para botar na Interpraias. Aí o secretário fica nervoso, fica brabo, esperneia. É democracia, secretário. E nós temos aqui para fiscalizar, para ver as coisas. Secretário, secretário Danúbio Roig, porque o Binho não gosta que eu chame ele de Binho. Danúbio Roig, pelo amor de Deus, eu tenho o senhor como um rapaz inteligentíssimo e não tiro a sua competência. Mas o senhor mandar continuar um calçamento na Interpraia, com um poste no meio da rua, é uma irresponsabilidade, secretário, porque ali pode dar uma tragédia, ali pode vir alguém a falecer, e aí, quem é a responsabilidade? Aí não vai aparecer aquele que tem a responsabilidade, porque vai dizer, não fui eu que mandei, mas ele planeja o município, ele é que diz o que faz os projetos para o município de São José do Norte. E eu também quero saber, e vou pedir também para ele, o porquê que não tem o projeto da rua Luiz Assis Amorim, que o dinheiro está aí. Não é, como ele disse, que era a emenda de fake news. Está o dinheiro nos cofres da prefeitura, quem quiser ver, está aqui no meu gabinete, R$500 mil, e ainda foi descontado, está em 488 mil, porque tem um desconto da Caixa Econômica Federal. Mas o dinheiro está aí. Eu quero saber o porquê que não deram início. E a comunidade fica me perguntando. E não é nós que fizemos, que nós que demos ordem para fazer. Ele tem que nos dizer o porquê que não começou a obra. E aqui, hoje, o vereador Chacrinha falou aqui nessa casa, a secretária da Educação veio aqui, pediu reunião com nós, pediu para nós passar um projeto emergencial para contratar professor. Não tem cabimento faltar professor na sala de aula, e tem gente esperando para ser chamado. Tem gente que fez como é que se diz? Não é o que... o processo seletivo. Obrigado, vereador Enília. Coisa boa a gente ter uma professora aqui fazendo parte da nossa bancada. E não foram chamados ainda, professora Enília. E está faltando professor na sala de aula. E nós demos autorização para ela poder contratar. Por que deixa acontecer para a comunidade reclamar aqui para os vereadores? Gente, não é um desabafo, porque nós temos aqui, para defender os interesses da comunidade. Eu fui eleito para fiscalizar, para olhar as coisas que estão erradas no município. Está aí, nós estamos gastando em ônibus escolar, e vou bater sempre nessa tecla. Nós temos pagando o ônibus escolar com mais de 10 anos de tráfico, e não pode ter. Nós estamos carregando criança, nós temos 12 ônibus pifado lá no parque rodoviário. Se nós recuperar 4 ônibus, ainda nós deixamos na reserva e não precisamos contratar, porque é 11.800 ao mês, contrato de 12 meses, prorrogando por mais 12 meses. Alguém deve ser primo do rei, ou deve ter alguma regalia dentro da Secretaria da Educação. Por que não recuperam? Mas tem aquela burocracia, que tem que comprar peça, que tem que passar na secretaria, tem que voltar para a oficina, tem que mandar para o empenho, e aí fica os ônibus parados, fica a frota, como da prefeitura está sucateada, que é uma vergonha. E aqui nós contratemos 3 mecânicos, Fernando Antônio Machado, e ainda mandaram com pressa que tinham que contratar a secretária de obras para recuperar as máquinas. Não contrataram nenhum mecânico até agora. Por que aquela pressa? Continuo querendo atropelar. E quando a mesa diretora tranca as coisas aqui, que faz dentro do regimento, aí diz que o presidente não presta, diz que a mesa não é democrática. Nós sempre fomos democráticos aqui.
Sempre. Podemos ter divergências políticas, pessoais, mas nunca neguemos a democracia aqui dentro dessa casa. E o presidente está comandando muito bem essa casa. É assim que se comanda, dando oportunidade a todos. E isto é que acontece. É querer botar as pessoas, fazer aquele aproximação política e não tem experiência. Agora, não é porque Fernando Antônio está aqui. Nós tivemos várias divergências, mas deveria fazer parte desse governo, porque foi vereador e sabe como é que as coisas andam aqui no Legislativo. E nós não temos uma coordenação no governo política. Se tivesse, nós teríamos um líder aqui. Teria um líder para defender o governo ou para quem a gente pudesse se dirigir. Nós teríamos um líder aqui. Então, a gente se preocupa com isso. A gente não está aqui para perseguir ninguém. A gente não está aqui para votar contra os projetos. Aqueles projetos que não é de interesse do município, a gente votará contra. Eu, principalmente, pelo meu voto. Mas o que vier de bom para o município e vier para dar muito desenvolvimento para São José do Norte, eu estarei sempre do lado. Eu posso ter minhas divergências políticas com o prefeito Nero Amaro, por questão que ele não cumpriu. Mas, pessoalmente, gosto muito do prefeito, acho ele uma pessoa muito educada, mas administrativamente ele vai ter que empinar a carroça. Se ele não empinar a carroça, os cavalos vão sair por cima dele. E aí não tem mais como controlar a situação no município. Então, a gente quer ser parceiro, somos parceiros de São José do Norte e vamos continuar sendo parceiro. Obrigado, presidente. Tinha mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Uma boa noite a todos e que Deus nos dê muita saúde, que a gente possa ver esse município crescer mais, sem aquilo que a gente quer ver. Nós queremos ver o desenvolvimento de São José do Norte. E, mais uma vez, parabéns, presidente, pela conduta que o senhor tem nessa casa e conduzindo muito bem essa casa. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Seguindo agora com as explicações pessoais com o vereador Paulo Rubilar Pereira. Uma boa noite a todos, em especial a assistência nesse momento aqui com a gente até essa hora, aos nobres colegas vereadores que permanecem aqui com a gente, a vereadora Enília, vereador Hildo, vereador Irandir, presidente Josué, vereador Chacrinha e vereador Nedilande. Aos ouvintes da nossa Rádio Clube, né, todo o pessoal que nos acompanha, hoje em especial um abraço à minha grande parceira, amiga, companheira, a Ganga, pela passagem do seu aniversário, em pleno aniversário está aqui, participando da sessão. Obrigado, Ganga, pela presença. Parabéns, né, que Deus te ilumine sempre pela tua caminhada. Quero agradecer ao vereador Nedilande pelas colocações aqui em relação ao que a gente ouviu na rádio, mas eu vou deixar esse assunto que eu vou, na quarta-feira estarei na rádio, né, a rádio através do programa do Oswaldir, Opinião, vai me dar ao mesmo tempo direito de resposta, né, porque eu conversando com o Jonas, né, acompanhando a nossa trajetória também, né, nos concedeu junto ao Oswaldir esse momento, então a gente vai responder pelo mesmo meio de comunicação que o secretário teve direito. Estou tranquilo também, como eu digo, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para somar. Eu só fiz alguns comentários em respeito à Casa Legislativa, porque a gente faz solicitação, a gente faz requerimento, a gente faz indicação, a gente faz pedido de informação e elas não vêm a contento, né? A gente fica esperando e não tem. Então, aí a gente faz um comentário, não gosta, depois a gente vai lá, vai dar resposta, sem problema algum. Quanto à educação, né, falado pelo vereador Chacrinha e o vereador Nedilande, eu vou lembrar, gente, eu passei pela Secretaria de Educação como secretário, na época do governo do prefeito Zeni, por 2 anos e meio, e naquela época a gente não podia contratar professor, não tinha o contrato emergencial.
Tá? Então era muito mais complicado que agora. A gente tentava safar como dava, né? Professor tinha que botar um professor substituto, a gente conseguiu nomear muitos professores na época. Eu lembro que a gente estava com uma defasagem muito grande e a gente foi atrás e conseguiu contratar, nomear muitos professores pelo concurso que estava na lista, servidores para a educação. E eu fico triste também quando a gente fala na educação e lembra da maneira que está sendo tratado o nosso transporte escolar. Então essa é outra pauta que o Neidinho, eu e os vereadores, a gente tem se colocado à disposição de ver em loco para que a gente mude de fato a realidade do município em relação a isso. Penso sempre que a sensibilidade de um gestor, seja lá na pasta como secretário, né, ou secretária, ou o próprio prefeito e nós aqui também, como gestores do que é público, do recurso público, que a gente olhe isso com mais responsabilidade, porque isso não é meu, é nosso, né, da comunidade, a gente precisa ter esse cuidado. Então penso que independente de ser ali no JDC, lá no Tobias da Silva, qualquer escola, nós precisamos ficar sabendo, e às vezes a gente fica sabendo do professor que ficou empenhado no meio da estrada, lá no interior, onde não tem sinal, porque o ônibus quebrou, o ônibus deu um problema, e o pessoal fica à deriva, né, pelas condições que o transporte escolar está. Então a educação está precisando, né, ser olhado com mais cuidado, com mais carinho, e eu vou defender sempre, porque hoje estou aqui como vereador, mas eu sou professor, né, Marcos? Eu quero me aposentar como professor, está na sala de aula, que é o meu chão. Eu quero falar coisas boas hoje. Tá? Hoje eu quero me permitir compartilhar com vocês coisas que a gente vê que está acontecendo e está dando certo. Na semana passada a gente recebeu aqui no gabinete a visita da Cristina do NUDESE, Núcleo de Desenvolvimento Socioeconômico da FURG. É um programa que tem dentro da FURG. Ele está sendo financiado, vamos dizer assim, através de emendas parlamentares com o deputado federal Alexandre Lindemeyer. E essa emenda faz com que esse programa desenvolva uma ação muito, muito integrada com a Coafam, tá? Os produtores da agricultura familiar, né, do interior do município de São José do Norte, onde eles estão produzindo, através desse incentivo que o NUDESE traz para eles, e eles estão beneficiando cerca de 120 famílias na comunidade de São José do Norte. Quando ela conversou com a gente, essas famílias são famílias oriundas do cadastro único, né, do cadastro da assistência social, ou seja, a assistência social é parceira também junto a esse programa, e é uma sacola muito, eu estive lá visitando o pessoal, porque eu passava ali pela Perpétuo Socorro, não sabia o que acontecia, via o pessoal ali e não entendia o que era aquele monte de gente ali esperando o quê. Aí nessa sexta-feira, como ela esteve ali, fez essa provocação, a gente acabou indo lá ver, e foi muito legal pelo que eles levavam para casa. É um sacolão imenso, um sacolão grande, e onde 2 pessoas tinham que carregar, porque era muita coisa, muito legume, sabe, muita hortaliça, muita coisa da agricultura familiar indo diretamente para as famílias, né, no cadastro da Secretaria da Ciência Social. Então essas parcerias é fundamental para que a gente perceba que as coisas dão certo. Quando o poder público começa a fazer o papel do que tem que ser, quando a gente começa a se estender e fazer com que as coisas aconteçam, a resposta é outra. Então fiquei muito contente, parabéns ao pessoal do NUDESE, na pessoa da Cristina, cumprimento a todos, o pessoal da Coafam, pelos produtos que eles, né, dispõem para as pessoas ali, é uma vez por mês, se eu não me engano, o sacolão que eles entregam, e o pessoal, né, da Ciência Social, por ser parceiro, está lá também contribuindo com isso. Com esse momento, a gente sabe, ainda mais na situação que a gente está, que a gente sempre diz, a gente sempre vai precisar, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sempre ajuda a situação daquele que tem menos em casa. Então, parabéns ao pessoal e à comunidade que é beneficiada, quem dera fosse possível agradar a todos, né? Mas pelo menos 120 pessoas são contempladas todo mês com o sacolão da Coafam. No dia de ontem, através da entidade que eu participo, da Sociedade Espírita Jesus, a gente fez uma viagem até Mostardas para participar de um seminário. E a gente foi recepcionado por uma historiadora, a Marisa Guedes, lá da Casa Açoriana, em Mostardas. Gente, eu fiquei encantado. Fiquei encantado, porque a história de São José do Norte passa por Mostardas. Mostardas, né, foi parte de São José do Norte. Tavares foi parte de São José do Norte. E eles conseguiram fazer uma recuperação da história.
Eu convido os vereadores, quando forem a Mostardas, visitem a Casa Soriana, Casa de Cultura, que é bem próxima à prefeitura, próxima na rua... tem a prefeitura, tem um auditório que tem ali, né, na Rua do Posto, bem, uma rua principal, perto do calçadãozinho, perto da Câmara de Vereadores, enfim, não sai daqui no norte, é tudo muito perto. E a história que ela traz ali, eu disse, poxa, por que a gente não tem isso? Né, um espaço com resgate para que a gente possa realmente valorizar o patrimônio histórico que nós possuímos, seu Marcos. Né, Rosângela? Falta alguma coisa assim para a gente fazer com que essa juventude tenha noção do potencial que a nossa cidade tem. Porque a gente só começa a gostar depois que a gente conhece as coisas. É que nem uma fruta. Se tu nunca comeu, tu vai dizer que não gosta. Depois que tu prova, tu te lambuja todo. Né? Então, é conhecer a nossa história, é dar acesso. Então, penso que a gente pode pensar, presidente, em conversar com a Secretaria da Educação e Cultura, que a gente tenha um espaço cultural que realmente se faça valer, né, a história de São José do Norte. Nós temos uma história lindíssima, né, lá eles têm sobre Anita Garibaldi, que agora olhando para a vereadora Enília aqui, né, na semana Farroupilha, a gente até, né, se inspirou muito na sua presença pela pessoa da mulher, da Anita Garibaldi aqui, e em um momento para as crianças lá onde eles estão construindo as miniaturas dos casarios antigos de Mostardas. Tem uma oficina dentro da Casa Soriana, onde as crianças vão lá e acabam com... Gente, então, é muito gostoso. Eu, para o professor, eu saí de lá encantado. Penso que a Marisa, se ela falasse 1 hora, 2 horas, 3 horas comigo, eu ia ficar viajando pela história da nossa região, que é lindíssima. E aqui no Norte falta isso. Nós temos uma cidade bem mais desenvolvida em relação a Mostardas, em relação a Tavares. Tavares, por exemplo, a gente tem a Expocasse, que acontece de 2 em 2 anos, e eu estou preocupado, presidente, colegas, nobres vereadores, porque nós estamos entrando em outubro, tá? E eu não, até agora, tá? Eu não quero estar enganado, mas até agora eu não ouvi, né, o que vai acontecer na Semana do Município. Qual é a programação que a gente vai ter? Porque penso que a gente poderia ser envolvido, né? E a Câmara também se disponibilizar de ofertar alguma coisa para a Semana do Município. Né? De repente tem um seminário, tem uma palestra, alguma coisa cultural, e usar esse espaço se a gente não é participado de nada. Né? Hoje eu até estive lá na Secretaria de Turismo e vi o pessoal da Saúde e Turismo junto. Aí fiquei com a pulga atrás da orelha. De repente já estão se articulando, mas com todo respeito, é tarde. Né? Isso já era para ser divulgado, e eu digo, o turismo nós precisamos fazer para que as pessoas venham para São José do Norte. E a gente entra junto. Tá? Turismo é trazer pessoas de fora para que a receita se diferencie, porque a gente diz que o turismo é uma indústria sem chaminé. Então nós temos que fazer uma programação antecipada para poder divulgar, para que as pessoas venham prestigiar o que a gente tem a oferecer. Daí, hoje são 29 de setembro, eu não vi, não sei se os vereadores já ouviram falar de alguma coisa, que além da abertura da safra da cebola, que sempre acontece em outubro, né? É 23, 20... Na Semana do Município, tá? Mas é uma programação que já está. Essa a gente sabe. Mas mais alguma coisa cultural, mais alguma coisa, né, na área do esporte, na área do lazer, sei lá, o que a gente vai oportunizar à sociedade? Né? Então, é o que eu digo, falta, parece braços, né? Chamar a TV, a rádio, as rádios aqui do município também para se envolver nesse processo, na divulgação. Era importante. E eu vejo Mostardas, né, apesar de ser um município bem menor, parece que tem mais dinâmica nisso. Então, eu penso que para nós, como cidadãos, é olhar o que a gente quer realmente para São José do Norte. Eu torço para que o turismo, a nossa história, porque, como disse o Irandi aqui, falando da pesca, a gente se assusta quando fala na pesca, Irandi. Né? A gente ouviu numa reunião lá, né? O pescador vai entrar em extinção. Né? Não é a pesca que vai, é o pescador que vai entrar em extinção. Tá? Porque os filhos não vão querer. Estou vendo os pais passando o trabalho que estão aí. A falta de consideração, se o governo federal está, né, esquecendo da gente aqui, o governo do estado, eu não ouço também o governo do estado se envolver com a pesca. Né? Fica essa lacuna dos poderes lá em cima, abraçar uma causa que é do estado. Tá? Do estado. Né? Então, aí, consequentemente, vai acontecer o quê? O filho de pescador não vai querer mais pescar, o filho de produtor agrícola não vai querer mais ficar na terra. Ainda bem que tem um projeto legal que o Chula está trazendo, aí, o vereador Chula, né, para potencializar esse jovem lá no campo, para que ele permaneça no campo.
Tá? E assim a gente precisa começar a olhar a nossa cidade. E aqui somos nós. Tá? Estamos aqui para isso, né? Nós, vereadores, estamos aqui para construir essas possibilidades, né? Seja através de programas, seja através de ações, mas principalmente o resgate da nossa história é fundamental. O Nedilândia, o vereador Nedinho, hoje entrou com um projeto, né, homenageando o Elias Amorim. E eu lembro, eu era guri, a gente sentava para escutar a história do vereador Elias sobre São José do Norte. E eu sei que muita coisa ele inventava lá, tá? Mas ele fazia a gente se apegar à história de uma maneira muito legal. Então é isso, é potencializar. Penso que o Instituto Histórico, eu não fui lá ainda, peço até desculpa para o Fernandinho, fiquei de lá fazer uma visita no Instituto, mas merecia um espaço maior, merecia uma coisa diferenciada também para cuidar dessa história. Tá? Porque o Instituto é uma coisa à parte. E o município precisa assumir um museu. O museu tem que ser municipal. Então, o município precisa assumir o museu. Aí foi a colocação da questão da intendência, tá? Que era uma proposta, né? Para ser um museu, ser uma parte cultural, que o município assuma isso, não é de agora que a gente fica esperando. Gente, um povo sem história, um povo sem raiz, é um povo, né, sem chão. Sem chão. E nós temos muita história. Temos que fazer um resgate forte, temos que fazer um trabalho forte para que realmente a gente possa pisar no chão e dizer assim, ó, nós somos nortenses, como eu digo, como eu carrego essa bandeira, né? Eu sou nortense e tenho amor a essa terra. Por quê? Pela história, pelo nosso hino que é lindo, que o professor Loreno fez para nós lá em 92. É um hino que todo mundo, eu começo, né? Eu sou nortense e tenho amor a minha terra, morro por ela no campo, na cidade, mesmo distante em qualquer lugar. Eu sou teu filho e não deixo de te amar. Ou seja, e assim vai. Fala de Delfina da Cunha. É a gente buscar isso, esse valor do que a gente tem. Senão nós vamos ficar aqui, sabe, o tempo todo, como diz o Nedinho, ficar tapando buraco aqui, mandando ofício, requerimento para tapar buraco, abre vala, limpa a vala. Quantos mandatos a gente vai ficar fazendo isso? E é a nossa história. Estamos botando o ralo, né? Estamos botando a vala. Penso que a gente poderia, de repente, fazer uma comissão, porque a gente tem várias comissões aqui, e fazer uma comissão para pensar nisso. Tá? Nessa história, nesse resgate da nossa história, junto ao Executivo Municipal, com a Secretaria de Educação e Cultura, junto com a Secretaria de Turismo, montar um grupo para a gente fazer um resgate de uma história que vai ficar para sempre. Né? Resgatar, porque aí o tradicionalismo, né, Chacrinha, vai ter um peso daquela história, porque por aqui passou Bento Gonçalves, por aqui passou Anitta, por aqui passou José Garibaldi, ou seja, tá? Além do 16 de julho que o Fernandinho traz, a história do município. Tá? A história do município, é isso, resgatar Irandi, aquele pescador lá, né? Se é que ainda tem aquele pescador antigo, que tem muita história para contar, tá? Aquele agricultor que está lá, que começou lá com toda a dificuldade, porque a gente não tinha diversidade de agricultura, porque não tinha estrada, lembra? Né? Estrada de chão não dava para, era só cebola. Mas agora a gente tem, então a gente está começando a ver outras coisas. Então vamos construir, pensar nessa possibilidade, porque São José do Norte, agora dia 25 será de aniversário, e a gente vai cantar parabéns porque a gente é nortense. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, vereador. Dando sequência nas explicações pessoais, a vereadora Enília Lucas. 15 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela Rádio Norte FM de suas casas. Eu vou começar hoje dando uma explicação, porque as pessoas têm me cobrado da função dos vereadores saírem na hora das explicações pessoais. Gente, eu saio porque eu não sou muito do discurso, eu sou mais do fazer e não do falar. Então, eu sou mais técnica. O dia que eu tenho alguma coisa para falar, eu vou ficar aqui. Mas quando eu não tiver, eu vou pedir licença e vou me retirar. Porque até mesmo porque não somos obrigados a ficar nas explicações pessoais. Também gostaria de falar sobre a nossa 101, que o secretário Costela entrou em contato comigo, né, ele, para dizer, até também o senhor Jorge do Dyer, lá de Pelotas, que é responsável pela região sul,
que eles estão lá na RS 734, no Cassino. E assim que eles terminarem a manutenção da rodovia, eles vão vir para São José do Norte, para a nossa 101 aqui, para fazer remendos, recuperações de erosões, tapa-buraco, reperfilagens e roçada. Uma previsão de mais ou menos uns 15, 20 dias por aí, eles vão estar aqui na nossa estrada. Como eu falei anteriormente, eu não tenho muito o que falar. Então, o meu gabinete está à disposição. Eu estou ali sempre, as gurias, quando eu não estou, as gurias estão. O que me pedem, eu estou trabalhando pela nossa cidade. E também quero deixar hoje um grande abraço para a Nicole, que trabalha aqui nessa casa, e para a Elisângela também, pelo seu aniversário. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Damos sequência nas explicações pessoais do vereador Ildomar Xavier da Costa. 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência. Inicialmente, eu quero mandar minhas condolências, né, à família do Roberto, assim como era carinhosamente conhecido por toda a sociedade nortense, né, desde lá da época que ele tinha a venda e era o parador, o ex-vereador Fernando Antônio, sempre vereador, lembra muito disso, né? Era o parador dos ônibus, ali na localidade do Estreito, a venda do Roberto. E nós, particularmente, a minha esposa, né, tem um carinho muito grande, né, pela esposa do falecido Roberto, pelo Roberto, porque ela nasceu ali, eles fizeram o parto dela. Naquela época, estrada de chão, né, deu as dores na mãe dela, e ela não conseguiu, eu digo para ela que ela é apressadinha, não chegou a São José do Norte. E o parto foi ali feito pela esposa do falecido hoje, Roberto, né? Também atuou muito na inspetoria, né? Tem um conhecimento em todo o território municipal, né? Então, hoje é um sentimento, né, junto com a família, principalmente em nome da diretoria do Esporte Clube Divisa, também onde ele, né, atuou, né, e a comunidade tinha um carinho e vai continuar tendo, pela sua memória, um carinho enorme do Roberto, né, que acabou falecendo hoje, né, e seus filhos, né, grandes amigos, que jogamos bola junto até, né, mas é o ciclo de cada um, né? Então, o meu sentimento à família do Roberto, né, e que Deus possa estar sempre os guiando. Não posso deixar aqui de mandar um abraço, né, pelo aniversário da Nicole, que está exercendo a função aqui importante, né, de procurador desta casa, né, e é uma menina que esteve no meu convívio da minha família por longo tempo e continua sendo da família. Para mim, ela é da família, independente do que passou, mas faz parte da família. Então, eu quero mandar os parabéns, né, para a Nicole. Bom, mudando alguns assuntos também, hoje irei, né, ser mais breve na fala, mas, vereadora Enília, é surpreendente algumas coisas que acontecem nessa casa, né? Pessoas cobrarem do vereador ficar nas explicações pessoais. Está no regimento, está liberado. O feio, vereador Enília, é que um vereador fazia aqui e fez por 8 anos. Isso era feio. Se ele fosse o primeiro a falar, de segundo até terceiro, ele falava, juntava as coisinhas dele e ia embora. Isso é que é feio. Falar e virar as costas para os demais. Agora, pedir licença no tempo
antes das explicações pessoais, é um direito do vereador, está no regimento. O vereador, às vezes, tem um compromisso pessoal e se ausenta. Agora, falar sempre o primeiro e depois pegar as trouxinhas e ir embora, aí sim, aí é feio, porque está virando as costas para a fala dos colegas vereadores. E tem um vereador que fez isso por 8 anos aqui. Quando era lá no final, ele não usava a palavra. E pedia licença e ia embora. Então, é isso que é feio, né? Mas tudo vai se ajustando. Agora, nada melhor que um dia após o outro. Bom, vereador Irandir, não sei se a Vossa Excelência prestou bem atenção na leitura do secretário a resposta que a Conab deu sobre os sacolões, que esta casa, todos os colegas vereadores assinaram a solicitação. Eu até me surpreendi o porquê que a Conab que respondeu. Eu sou sincero em dizer a Vossa Excelência pediu para assinar e que é em prol dos pescadores, eu nem olho. Eu confio na Vossa Excelência, né? E assinei o documento. Só que eu não olhei na época, mas confesso e acredito, né, que a mesa e a casa tenha encaminhado a Secretaria Especial de Governo, da Secretaria Especial da Pesca e o Ministério da Pesca. Agora, o porquê que a Conab que respondeu, né, pelo que eu entendi na leitura, na Vossa Excelência, a Conab respondeu alegando que não é a competência dela, e realmente não é. A Conab só adquire os alimentos e distribui, mas a demanda, quem solicita é a Secretaria Especial da Pesca e o Ministério. Me permite uma parte, vereador? Claro, com certeza. O vereador foi encaminhado para a Conab e para a Secretaria Especial da Pesca, só que a Conab só que respondeu, a Secretaria não respondeu. A Secretaria não respondeu. Isso. Tudo bem. Né? Já está aí um pouco da explicação, né? Mas que me surpreendeu o porquê que a Conab que respondeu, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, se eu não estou enganado, e a Vossa Excelência pode me ajudar melhor, vereador Irandir, o senhor é presidente Colosso, sabe melhor do que eu, se eu não estou enganado, o seguro-defeso lá no Nordeste começa, se eu não estou enganado, mês que vem, eu estou enganado, a Vossa Excelência pode me corrigir. Mas começa, é diferente do seguro-defesa daqui. Isso eu sei. O período, no caso. O que eu quero dizer com isso? Aonde é que eu quero chegar? Que pode ter certeza, Vossa Excelência, não tem dinheiro para pagar o seguro-defesa da região sul. Porque quando abrir o seguro-defesa do Nordeste vai ter dinheiro, o governo federal vai ter dinheiro. Porque nunca foi prioridade para o governo federal a pesca no Rio Grande do Sul. E é um nascente da pesca. Eu também pouco entendo de pesca, mas que eu sei que a pesca migra de sul a norte. Mas vai ter dinheiro para lá. Assim como não teve os 2 meses que foram prometidos de auxílio emergencial, agora não tem o seguro, tem a questão das zonas de exclusão no Albardão, está sendo discutido, tem a cota da tainha implantada, não pode o pescador artesanal sair ali ao oceano pescar, quando não há sustento dentro da lagoa. E eu quero parabenizar o pescador que estava hoje na reunião lá em Rio Grande e atirou os papéis nos peitos, vamos falar aqui no verdadeiro chulo, atirou os papéis dele nos peitos das autoridades que estavam do governo federal lá e disse: vocês estão acabando com nós pescadores. E se revoltou, e tinha que se revoltar mesmo. E eu lamento muito que teve pessoas, autoridades aqui da região, vereador Irandir, que não deixaram fazer o protesto no dia que o presidente esteve aqui. Era a oportunidade do pescador se manifestar, era o dia da voz dele, com respeito, mas fazer a sua manifestação. Ah não, para não ficar feio para o presidente, não pessoal, deixa que nós vamos entregar, eu vou bater na tecla, deixa que nós vamos entregar o documento.
aqui é um documento. Então vamos dizer o seguinte: ou as autoridades que ficaram de entregar o documento entregaram para o presidente e ele rasgou o documento, ou as autoridades, as pessoas, representações não entregaram o documento para o presidente. Porque só tem dois caminhos, não tem uma terceira via. E aí estão os nossos pescadores, o nosso comércio, o nosso município. Aí nós estamos falando aí, há boatos, de que o governo vai ter que... Já lhe permito, só um pouquinho. Aí os pescadores, aí o município, né, há boatos, isso é, não sei, se sai no Diário Popular das esquinas, que o município talvez vai ter que fazer empréstimo para pagar o 13º do funcionalismo. Isso é boatos que está no Correio do Povo, nas esquinas. Mas isso já aconteceu, vereador Fernando Antônio. Não vai ser a primeira vez que o Executivo vai ter que fazer empréstimo. Isso já aconteceu. Agora, o porquê disso? Porque os pescadores não estão recebendo o seu seguro-defeso. Isso é dinheiro que gera na economia. Então, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, antes que eu acabe só para te ajudar, esquecendo da Vossa Excelência. Só para te ajudar, o GR, que tirou os documentos em cima da mesa, ele entregou o documento em mão do senhor presidente Lula lá no Porto Naval, no dia que estiveram aqui. Então, esse pescador entregou documento em mão para o senhor presidente da nação. Tá? Só para te ajudar nessa partezinha aí. Obrigado pela parte, mas a Vossa Excelência me ajuda. Né? Mas a Vossa Excelência me ajuda, que alguma coisa está errada nessa história toda. A discussão das ienes 0304, quando eu comecei de vereador, acompanhava a afinada Cilanda, que muito lutou pelos pescadores. Eu acompanhava ela, não entendia nada de pesca. Eu ia fora da lagoa, eu ia às reuniões, de grupo de trabalho, a Porto Alegre, a Brasília. Eu me agarrava à falecida Cilanda e ia acompanhar ela. E já era a discussão das ienes. A falecida Cilanda já, né, faleceu há alguns anos. Eu já estou nessa casa aqui há quase 14 anos. E essas ienes, próximas eleições, sempre próximas eleições, aparece grupo de trabalho, aparece discussão nas comunidades, mas ela nunca sai do papel. E espero, né, e nem era para dizer isso, porque o pescador já está tão frustrado, mas eu vou ser sincero aqui em dizer, elas nunca vão ser alteradas em benefício do pescador poder participar ou pescar oceano e outros tipos, né, de atividade que possa ter de ampliação de rede, de ampliação disso, de ampliação daquilo. Então, nós vimos, né, uma inércia de algumas pessoas que gostam de fazer videozinho, gostam de fazer isso, aquilo, mas o governo agora é do meu lado, aí eu não vou fazer. Nós precisamos, sim, das entidades, seja a Secretaria de Pesca, nós não temos. Né? O município está tentando criar diretoria. Nós hoje temos uma Secretaria de Agricultura e Pecuária e Pesca. Né, ou pesca e agricultura, ou agricultura e pesca, seja lá, né? Mas tem outros municípios que tem. Aí eu vejo a Vossa Excelência, vereador Irandi, aqui nesta casa, né, lutando, brigando, e sou testemunha de que a Vossa Excelência foi o primeiro a pedir os sacolões para os pescadores de São José do Norte. Foi o último a receber, vereador. Isso, quando se diz que vivemos em um país democrático, que vamos defender a democracia, mas primeiro vamos dar para os meus, para depois os seus. Porque São Lourenço recebeu primeiro, que a Vossa Excelência que pediu primeiro. Pelotas recebeu,
Rio Grande recebeu. Aí a Vossa Excelência perguntou, será que era porque a Vossa Excelência não é do partido tal? E aí, realmente é verdade, vereador. É isso. Por que o senhor não é do partido tal? Porque senão a Vossa Excelência seria atendido. E agora a Vossa Excelência solicitou, junto com os colegas vereadores e a vereadora Enília, novamente mais. Porque a Vossa Excelência não conseguiu contemplar a colônia. Eu vou falar a Vossa Excelência que é capaz de ainda processar a Vossa Excelência, né? Mas a colônia, né, solicitando juntamente com a Câmara de Vereadores mais. Se tiver que vir para São José do Norte, vai ser o último de novo. Então é assim, é umas coisas que não dá para nós, né, aceitarmos e vermos a situação que o município está indo e os nossos pescadores, além disso, pior ainda, né? Então, nós estamos, né, juntamente solidário a Vossa Excelência que luta junto com a colônia para que os pescadores tenham os seus direitos. Mas cada dia nós perdemos mais direito. Mas uma coisa eu tenho certeza para Vossa Excelência. O momento que abrir o período do Nordeste, né, do defeso, da pesca, esse vai receber. Vai receber os 4 meses, se não receber, mais 2 meses de auxílio emergencial. Obrigado, senhor presidente, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Obrigado, vereador. Solicito, então, o vice-presidente da Casa que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da minha palavra. Explicação pessoal, vereador José Machado. Vou fazer uso daqui mesmo da mesa, vereador. Está concedido, vereador. Obrigado. Quero dar mais uma vez boa noite a todos, os colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, pessoal que nos assiste através da Rádio Norte FM. Eu quero aqui nessa noite dar meus pêsames aos familiares e amigos do seu Roberto, que nos deixou nesse dia de hoje. Seu Roberto, que parte da vida dele, ele exerceu ali junto à inspetoria veterinária, trazendo um grande serviço aqui para a nossa comunidade nortense, principalmente para os pecuaristas. Então, quero aqui deixar meus pêsames para toda a família, para o Sandro, para o Maicon, para a Dona Maria, para a mãe dele, de 102 anos, que estava ali hoje, naquele momento triste, chorando a perca de um filho. É muito lamentável quando a gente tem uma perca repentina, igual foi a do senhor Roberto, de uma pessoa extremamente querida por todos, por toda a comunidade ali do Estreito, e por onde o senhor Roberto passava, deixava alegria. Tive o prazer de conhecer o senhor Roberto, todos os seus familiares ali, e muitas risadas eu dei ao lado do senhor Roberto. Então fica aqui os meus pêsames a todos os amigos e familiares dessa pessoa tão querida que foi para São José do Norte. Quero também aqui, nessa data de hoje, dar os parabéns às servidoras dessa casa. Essa casa hoje está com 2 servidoras de aniversário na data de hoje, que é a Elisângela, a nossa querida Ganga, que trabalha ali na diretoria, e a Nicole Braga, que é a nossa jurídica da casa. Então, quero dar meus parabéns para elas, que são pessoas especiais também, que moram dentro do nosso coração, que exercem as suas funções ali com muita determinação e comprometimento. Também quero mandar aqui um parabéns para o meu amigo Samenir, o Guinho, lá do Estreito, que está completando mais um ano de vida. Meus parabéns, Guinho, pelo teu aniversário, para toda a tua família aí, que tu continue sempre sendo esse cara especial aí, amigo de todos, e servindo sempre a comunidade e servindo aos seus amigos. Vereador Nedilândia, eu não ia me expressar hoje, só ia comentar isso que eu já falei, mas a semana passada eu fiquei muito triste diante de um depoimento, de uma fala do nosso secretário de Planejamento, Danúbio, que falou na rádio que a nossa mesa diretora é uma mesa antidemocrática.
a mesa antidemocrática que ele nunca viu em toda a história das câmaras, das legislaturas. Então, eu quero dizer para o secretário que ele não conhece essa casa, não conhece o presidente dessa casa. Eu sempre dei direitos iguais para todos os vereadores aqui nessa casa. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui que vai me contrariar sobre isso. A vereadora Enília, ela não faz parte da mesa diretora, e no Conselho Municipal da Mulher eu dei a liberdade para que ela fosse lá representar a casa, porque eu achei por direito ela ser a única mulher aqui, vereadora desse pleito, e ela se fazer presente representando a casa naquele momento tão especial que era o Conselho Municipal da Mulher. Então, eu não me acho antidemocrático, vereadora. E todos os meus colegas vereadores aqui, para mim, são todos iguais, independente de onde eles ocupam seus cargos, se é o secretário, se é o vice-presidente, se é o segundo secretário, se é o Chacrinha que nos apoia aqui na mesa, se é o Ildomar, a vereadora Enília, o vereador Neguinho, o vereador Chulas, para mim todos eles são iguais. E eu respeito a todos da mesma forma. Assim como eu respeito também o secretário Danúbio. Eu sempre tive admiração por ele, nunca falei mal dele. Pelo contrário, ele exerce uma função muito importante no nosso município, e muitas das coisas que avançaram no nosso município foi através dele. Então, eu acho que ele não tem o direito de falar uma coisa do que ele não conhece e não sabe o andamento dessa casa aqui. Eu cumpro o regimento dessa casa, sim. Como o Nedinho falou, o vereador Nedinho, na legislatura passada, as coisas vinham atropelando e as coisas eram feitas de uma maneira que não eram da forma correta de se fazer. Eu até posso errar, eu não vou dizer que não vou errar, mas eu tento fazer as coisas corretas. Se eu errar, é tentando fazer o certo. Então, eu quero até conversar com o secretário, porque eu não sei a que ponto ele tirou essa conclusão dele, porque eu não vejo uma outra forma a não ser um desentendimento que ele tem com nós, eu não sei de onde ele criou isso na cabeça dele, porque ele afirmou, então acho que ele tem até que se redimir do que ele falou, porque não é verdade aquilo que ele falou. E por isso era só por hoje, presidente em exercício, e quero desejar aí uma boa noite a todos os nossos colegas vereadores, assistentes, o pessoal que nos assiste de casa, e dizer que amanhã estamos aqui de volta para exercer as nossas funções. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Retornando os trabalhos para o presidente José Machado. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, amanhã, terça-feira, dia 30 de setembro, às 20h30. Declaro, então, encerrada a sessão ordinária do dia de hoje.